Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavrinha que está no livro de Êxodo. Eu posso chamar essa mensagem de hoje o mérito para que Arão seja um sacerdote. Eu quero dizer para os irmãos que no Êxodo 28, nós começamos a encontrar diversos textos que anunciam a elevação do status de Arão para um honroso ministério sacerdotal, e com ainda mais honra ao ser consagrado como sumo sacerdote. Quer dizer para os irmãos que Moisés ele é ordenado por Deus a realizar vários rituais a fim de providenciar a separação do seu irmão Arão, bem como a sua santificação para este ofício eterno, que se estenderia aos seus filhos e à sua descendência. Êxodo 28, 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E se observarmos bem esse trecho, irmãos, esse trecho do texto bíblico, veremos que falta uma informação crucial para a escolha de Arão e seus descendentes para o ministério do sacerdócio. Quem que escolheu? Foi o próprio Deus. Em que mérito Arão foi selecionado por Deus para receber esta honra? É uma palavrinha que eu quero deixar no teu coração. Qual foi o mérito que Deus usou para te escolher? O que Arão teria feito para merecer, louvado seja o nome do Senhor, para merecer ser proclamado sumo sacerdote? Nenhuma explicação é dada. Não há uma justificativa clara no texto. Em princípio, se levarmos em conta a história de Arão e Moisés, sentimos muito mais que Moisés é quem merecia esta honra do sacerdócio do que Arão. Moisés ele era um homem da verdade e da justiça, e ele buscava a justiça, irmãos, a todo custo. Moisés não se omitiu quando um dos seus irmãos israelitas estava sendo castigado ao ponto de morrer, ao ponto de morte, por um soldado egípcio. Antes Moisés o defendeu e matou o egípcio. Está aqui, Êxodo 2:11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Êxodo 2, do 11 ao 12. Moisés também não se furtaria ao ver as filhas de Jetro, que depois veio a ser seu genro, sendo maltratadas por pastores em Midian. Êxodo 2, 16 e 17. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu-a de beber ao seu rebanho. Moisés era realmente um exemplo de homem justo e fiel, e dele o próprio Deus deu testemunho. Números 12, 7 e 8. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. Deus falava com ele diferente do que fala muitas vezes com a gente, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. O mérito de Arão para sacerdócio, eu estou falando, irmãos. Agora, se observarmos a vida de Arão, veremos que ele não tinha toda a perfeição que havia em Moisés. O seu irmão mais novo, Arão, que nesta mesma passagem citada acima, tinha se atrevido a falar contra Moisés e até mesmo a usurpar o seu lugar na condição de líder de Israel. Olha o que Arão fez. Arão, que também havia permitido e participado do horrível episódio do pecado coletivo, que ficou conhecido como
o bezerro de ouro, onde os filhos de Jacó fizeram um ídolo dourado, um bezerro, e o adoraram. Com isso, onde estaria a qualificação de Arão para um ministério considerado tão santo e tão sagrado como o do sacerdócio levítico? Por mais que pareça contraditória a resposta, é que a fraqueza que o desqualifica é a mesma que o torna apto para esta elevada missão. Para entendermos isso, temos que voltar na história do Êxodo, quando Moisés, ao descer do Monte Sinai, após 40 dias e 40 noites, encontrou Arão e o povo festejando a adoração ao bezerro de ouro. Moisés, indignado, quebra as tábuas da lei de Deus. Êxodo 32:19. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhes o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. As tábuas, irmãos, do testemunho. O fato é que a tradição oral passada de pai para filho pelos judeus ensinava que mesmo Moisés tendo feito outras tábuas sobre as quais Deus voltaria a escrever os 10 mandamentos, ainda assim as primeiras que foram quebradas não foram descartadas. Elas também teriam sido colocadas na Arca da Aliança. Esse acontecimento, irmãos, é muito importante para a compreensão da escolha de Arão como sumo sacerdote. Arão só poderia entrar no lugar chamado Santo dos Santos apenas uma vez ao ano, o dia do perdão, quando deveria oferecer um sacrifício para o perdão dos pecados de si mesmo e também de todo o povo. O dia do perdão não é um dia comum, não é um dia de justiça, nem da verdade, como costumamos entender esses atributos. É um dia de arrependimento, irmãos, e perdão. Neste dia, a verdade e a justiça, nua e crua, como a de Moisés, é superada em muito pela misericórdia de Deus. E os fragmentos das primeiras tábuas da lei, juntamente com as das segundas tábuas, estas inteiras, formam pares importantíssimos para se compreender o arrependimento. Nós chamamos de testuvá. As primeiras tábuas das leis, elas foram quebradas por Moisés em um ato de ira, de consequência contra o pecado. As segundas tábuas foram talhadas por Moisés e depois escritas pelo dedo de Deus, o resultado da interação humana com o perdão divino. Era isso que Arão e seus descendentes viam quando entravam no Santo dos Santos, as tábuas quebradas, que traziam para Arão uma mensagem única sobre arrependimento, e as tábuas inteiras. As tábuas quebradas, irmãos, são como um coração quebrado. Cada vez que Arão entrava no Santo dos Santos, louvado seja o nome do Senhor, ele deveria se sentir arrependido pelo pecado da adoração ao bezerro de ouro que levou à quebra dessas tábuas. Como seria diferente se Moisés é que fosse sido o escolhido para ser o sumo sacerdote? Moisés, em sua perfeição, diria a Deus: perdoe o seu povo, ó Todo-Poderoso, pois eles têm pecado. Já com Arão, certamente, com a visão das tábuas quebradas, ele se lembraria de si mesmo e pediria: perdoe-nos, ó Santo dos Santos, pois eu tenho pecado, pois nós temos pecados. Deus escolheu Arão, irmãos, porque ele era o único que teria habilidade de compreender, de entender a fraqueza e a condição de pecador, que era comum a todos os homens, e de compreender a grandeza do perdão recebido. Porque Deus não veio chamar os justos, os perfeitos, os santos, os aperfeiçoados. Ele veio para os doentes, veio chamar os pecadores ao arrependimento. Essa é a mensagem que a escolha de Arão para o sacerdócio nos fala. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu estava em pé orando consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Agora o publicano, porém, estava em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Está lá em Lucas 18, 10, 14. Então essa escolha foi dada por Deus. Deus é que faz a nossa escolha. Deus é que nos escolhe. Deus é que nos capacita. Deus é que nos trata. Deus é que muda o nosso caráter, irmãos. Deus é que escolheu você. Muitas vezes achamos que nós escolhemos Deus, mas antes de nós escolhermos Ele, Ele nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus.